Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa que prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio. É o Dicas do Enem Chegando, uma produção da Fundação Pedro Américo com apoio da Unifacisa. E no programa de hoje, a primeira aula de História Geral dessa temporada. Vocês ficam agora com o professor Renato Elias. E o tema, a Antiguidade Clássica, Grécia, Roma e os Pilares do Ocidente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Renato Elias e estou aqui novamente no programa Dicas do Enem para trazer aquela dica imprescindível para a tua aprovação. Você que já está aí no estudo, você que está aí fazendo a sua revisão, eu tenho certeza que esse programa muito vai contribuir com o seu desempenho. Então, como já falei, me chamo Renato Elias, a disciplina que eu vou lecionar aqui, vou apresentar aqui para vocês, é a disciplina de História. Vocês sabem que a história no Enem ela é dividida em dois componentes, a história geral e a história do Brasil. Eu ficarei com a história geral e o professor Jeffter com a história do Brasil. Então, selecionei 8 imperdíveis conteúdos para analisarmos, para refletirmos e, com certeza, para desenvolvermos aquele esquema, o esquema preferido que muito vai te ajudar na tão sonhada aprovação. Então, vamos embora? A aula de hoje ela inicia com o tema A Antiguidade Clássica, Grécia, Roma e os Pilares do Ocidente. Uma explicação para essa escolha. São 8 programas, 8 conteúdos desta disciplina. Então a gente teve que selecionar os mais importantes. Vocês sabem que a história ela é elencada por períodos. O primeiro período a gente chama de período da pré-história, o período do surgimento do homem até a formação da escrita. O Enem quase não trabalha com esse período. O segundo período é o período da antiguidade. E aqui está se enquadrando a Antiguidade Clássica, como também pode ser chamada de Antiguidade Ocidental. Este sim o Enem começa a olhar e com muitos olhos para ele, então é um período importantíssimo. Tem também o período da Antiguidade Oriental, que o Enem não se importa tanto, não trabalha tanto, aquela questão do Egito, da Mesopotâmia, dos persas. Então a gente vai começar basicamente pelo início do processo do estudo para o Enem, especialmente de História Geral. Então pega aí teu caderno, pega aí tua folha, tua cartolina e vamos fazer nossas anotações, vamos desenvolver um esquema que muito vai te ajudar para revisar esse tema. Primeiro slide, pessoal, Antiguidade Clássica. Na prova, poderá ser chamado de Antiguidade Clássica ou de período da Antiguidade Ocidental. Dá-se no mesmo. Ouviu qualquer um desses conceitos, está fazendo referência a duas civilizações, a civilização grega e a civilização romana. Você aí pode se perguntar, mas caramba, Renato, qual é a utilidade de estudarmos um período tão antigo? Por que será que o próprio Enem fundamenta esse período nas questões, se preocupa tanto com esses períodos? Porque, querendo ou não, pessoal, esse período, essas duas civilizações especificamente, elas nos deixaram todo um legado, toda uma herança cultural. A gente vai poder comprovar isso aqui com o passar do tempo. Vocês vão ver, a gente vai dando as dicas, vai fazendo pontes, porque observaremos que a história não é só uma reflexão sobre o passado. A história também é uma reflexão sobre o presente. E temos que construir pontes entre esses períodos, claro, não sendo anacrônico. Então aí está a presença de duas imagens que muito reflete o que a gente chama de patrimônio. Então, a primeira observação aí, além desta que a gente já falou do título, que você vai colocar, de que a Antiguidade Ocidental é a mesma da Antiguidade Clássica, você vai fazer uma observação sobre o patrimônio. Era muito comum nos Enems vir pelo menos uma questão retratando sobre patrimônio histórico. O que é o patrimônio histórico? O patrimônio histórico é algo para memória, é algo que pode estar e deveria estar extremamente preservado. E aí o patrimônio é dividido em dois caráteres. O patrimônio físico, como exemplo essas duas imagens que vocês estão vendo aí, e o patrimônio imaterial. O patrimônio físico, como o próprio nome sugere, ele é físico, ele é palpável, ele é material. A gente pode dar aqui o exemplo do Coliseu em Roma. Ele é interessantíssimo para que as pessoas possam observar, elas possam saber
verdadeiramente, né, aspectos da arquitetura, aspectos da cultura, aspectos da sociedade romana. Então é você sair da perspectiva teórica e entrar na perspectiva empírica. Olha como é importante preservarmos esse material. Então uma chamada, pessoal, infelizmente em muitos lugares do Brasil, inclusive, né, aí você diz, Renato, mas isso é história geral, mas há de fazer alguns apontamentos também da história do Brasil, né, porque especialmente nas questões do Enem, a gente tem muitas vezes questões múltiplas no cenário de envolver história do Brasil, envolver história geral, envolver o campo das humanidades, né, com nossas irmãs, filosofia, sociologia e geografia. Então, como eu estava falando, infelizmente no Brasil a gente não costuma muito preservar esse patrimônio, o que é uma pena, né? E eu não falo preservar apenas no âmbito cultural, no âmbito econômico também. Parte desses países ganham muito dinheiro no turismo a partir da preservação desse patrimônio. Muitos turistas sonham em ir nesses ambientes e tirar fotos próximos a esses patrimônios. Então, olha como seria interessante, né? Mas sem perder mais tempo, vamos adentrando ainda mais no conteúdo. A gente tem o próximo slide, né, da Grécia Antiga. Como eu falava para vocês, é uma civilização muito antiga, mas que nos deixou uma série de heranças. E quais heranças, Renato? Quais as heranças culturais deixadas pelos gregos antigos? Se eu falo Grécia Antiga, é porque existe uma Grécia atual. A Grécia atual é um estado europeu, bem menos representativo, bem menos importante do que foi no passado. A gente está falando aqui de mais de 2000 anos atrás. E eles, como eu falei, criaram aspectos culturais que estão presentes hoje, que é um exemplo, a perspectiva da política, ano eleitoral, ano de eleições. A gente vai escutar muito falar em política. E é impossível a gente refletir sobre a política sem lembrar que a estrutura política, a política como a gente conhece, muito próximo a hoje, ela nasce dentro do mundo grego, né? A política que vem de polis, a importância da cidade. Um outro termo desenvolvido pelos gregos, o outro conceito é o de cidadão. Fala-se muito atrelado a política e cidadania. Então, os gregos antigos trouxeram essa perspectiva de cidadania, né? A filosofia, importante também para o Enem, ela basicamente nasce para o Ocidente muito na relação do mundo grego. O teatro, né, com suas singularidades da Grécia, ele vai sendo, né, deixado para os dias de hoje, claro, com mudanças, né? Os Jogos Olímpicos, com as suas singularidades em diferentes espaços de tempos, mas foram criados no período dessa civilização e dessa importante civilização grega. Então percebam que todos esses elementos criados lá no passado, eles vão sofrendo modificações, mas eles ainda estão presentes no nosso dia a dia, especialmente porque da Grécia e de Roma chamamos o berço, os pilares da civilização ocidental. Então, enquanto ocidentais, a gente bebeu muito da influência deles. Para melhor entender a Grécia, pessoal, lembrando aqui que são as principais dicas, a gente periodiza o espaço grego. E a gente traz o primeiro período como sendo o período pré-homérico. Você sabe que o termo pré significa o quê? O prefixo pré. Antes. Então, o período anterior a Homero. Quem foi Homero, Renato? É uma espécie de poeta, uma espécie de grande historiador do mundo grego. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele. Nesse período, pessoal, o Enem não costuma trabalhar muito, né? Então, a gente vai dar uma rápida pincelada só para que você vá aí se entrosando com esses aspectos, porque uma coisa é o Enem não trabalhar muito, mas a gente nunca sabe como será ou como serão as questões do Enem, né? Então vamos pincelar aqui o período pré-homérico. Nesse período é o período de povoação, é o período de chegada dos povos que a gente chamará depois de povos gregos. Então eram eles, anota aí no teu caderno, anota aí no teu esquema, eram os povos eólios, eram os povos jônios, eram os povos aqueus. Esses três povos chegaram e começaram a construir cidades. Foram montando uma estrutura urbana. Perceba a relação entre história e geografia. Tem um mapa aí, ó. A Grécia Antiga ela está localizada numa península, a Península Balcânica. Por estar próximo ao mar, os gregos vão desenvolver o ato da navegação. E aí eu faria uma observação se eu fosse você. Tem inclusive um termozinho grego para isso. É a talassocracia, o domínio dos mares, o controle dos mares. Através desse controle marítimo, eles poderiam estabelecer
comércio com outras áreas. Eles poderiam ampliar a sua zona de influência. Então, olha como esse cenário é importante, o cenário da navegação, o cenário do controle do mar, a talassocracia. Uma outra característica geográfica que nos é interessante é o relevo supermontanhoso. Esse relevo montanhoso da Grécia vai gerar uma dificuldade para a produção agrícola. Então, os gregos, de uma maneira geral, a gente vai ver depois que eles não se portavam como povos únicos, mas os gregos, de uma maneira geral, tinham normalmente dificuldade agrícola. Por isso, o contato com outras civilizações, o contato com outros locais era determinante para o sustento desta produção. Então, além da formação das cidades por esses três povos, a gente tem a chegada de um quarto povo, este povo extremamente violento, que são os dórios. Então, tinha os eólios, tinha os aqueus, tinha os jônios e chegaram os dórios, de uma maneira muito violenta. Essa invasão dos dórios provocou um processo que a gente chama de êxodo urbano. Normalmente, a gente escuta muito mais o termo êxodo rural. O que é o êxodo rural, Renato? É a saída do pessoal do campo para a cidade. No comecinho da Grécia, nesse período, rola um êxodo urbano. As pessoas, para tentar fugir, tentar se desvencilhar das invasões dos dórios, elas fogem para as comunidades agrícolas, elas fogem para o campo. E aí faz outra observação importante. É nesse momento que acontece a primeira diáspora grega. O que é diáspora? É dispersão, saída. Então, há nesse primeiro momento a primeira diáspora grega. Então, falou nesse primeiro momento da história, vocês precisam saber desses quesitos, a perspectiva geográfica, a chegada desses povos e a migração das cidades para os campos. Um segundo período é o período homérico. Aqui a gente pode se perguntar quem é Homero mais uma vez. O Homero é o produtor de duas importantes obras, a Ilíada e a Odisseia. Talvez você aí que esteja em casa não estejam ligando a temática. A Ilíada, ela é a base do que a gente chama de Guerra de Troia. Talvez você já tenha assistido o filme, talvez você já tenha visto a série. E aqui há um adendo. É bem interessante você estudar a história analisando a perspectiva cinematográfica. É fato que não há um entendimento real, idêntico, mas boa parte daquilo que é feito há uma ilustração interessantíssima a ser percebida. Então, a Ilíada fala sobre a Guerra de Troia, a Odisseia fala sobre o retorno de Odisseu, ou também chamado pelos latinos de Ulisses. Então, duas importantes obras desenvolvidas por Homero. Nesse período, pessoal, é a sequência. No primeiro momento, houve o processo de êxodo urbano. Aí eles vão para a zona rural. Na zona rural, eles desenvolvem os genos. A grafia genos, a gente pronuncia genos. O que eram os genos, Renato? Eram comunidades agrícolas. Essas comunidades agrícolas, elas têm algumas características. A principal delas seria o que a gente chamaria de um comunismo primitivo. O que seria esse comunismo primitivo? Seria a ausência de uma propriedade privada e a ausência de desigualdade social. Todos repartilhavam tudo dentro desse ambiente. Existia uma liderança, essa liderança era o pater, algumas vezes chamada também de basileu. Normalmente, essa liderança era o ser mais velho. Aí olha uma ponte necessária de reflexão. A gente tem na nossa sociedade, dentro de um mundo capitalista, a interpretação de que muitas vezes os velhos, os idosos, eles são ultrapassados. Nesse período aqui, ser velho era sinônimo de ser sábio. Ser velho era sinônimo de ter sabedoria, conhecimento, a ponto de liderar. Dentro de uma estrutura capitalista, ser velho é ultrapassado. Então, a gente pode ver o perfil da sociedade que vai se enquadrando em mudanças. Muitos dos idosos sofrem muito para arrumar emprego, sofrem muito para ter uma dignidade, dentro daquele período de velhice. Por quê? Porque a nossa sociedade está muito empenhada na ideia de produzir. E, normalmente, na idade mais avançada, o nível, a capacidade produtiva tende a diminuir, ao menos fisicamente. Então, uma questão diferencial. Com o passar do tempo, pessoal, esses genos, o número de habitantes foi crescendo e isso gerou um problema, porque as terras outroras divididas por iguais, elas passam a ser privatizadas. Algumas pessoas terão terras, outras não terão terras. Então, dentro dessas injustiças sociais, haverá a segunda diáspora, a segunda saída, onde parte desses povos que a gente está chamando de gregos vão migrar para outras áreas, vão colonizar
outras regiões. E a partir desse terceiro período é que fica extremamente importante para o Enem. Eu diria que esses dois períodos iniciais são importantes para a gente compreender esse mundo grego, mas a partir do terceiro ele fica muito importante para o Enem. A partir desse período aqui, chamado de período arcaico. O período arcaico, galera, é o período da formação das polis. Faz a anotação aí, as polis é o que a gente chama de cidades-estados. É onde acontecem os aspectos mais importantes da história do mundo grego. A gente vai para o break e daqui a pouco a gente volta com esse período. Já deu para ver pela primeira parte que esse conteúdo de hoje situa a gente sobre como o Ocidente se formou, um tema muito importante de história geral. A gente agora vai para uma pausa rapidinha e voltamos com Renato Elias. Não sai daí! Esse QR Code que você está vendo aqui no rodapé leva ao nosso perfil no Instagram. Aponte a câmera do seu celular e fique por dentro das novidades do Dicas do Enem. A gente segue com a aula de História Geral e Renato Elias. Super reflexão, essas dicas sobre Grécia, essas dicas sobre Roma. Paramos na perspectiva mitológica do mundo romano, onde eu falava para vocês da criação do conceito de bárbaro. Então, se você não era romano, você era bárbaro, você era pejorativo, né? Você era tido como inferior. Então, olha como os romanos criaram esse legado de pretensa superioridade. A história nos diz que os romanos são formados por povos, os gregos, os latinos, os sabinos, os etruscos. Então, uma mistura de povos, semelhante àquela mistura do mundo grego, onde juntou os eólios, os jônios, os aqueus. E aí, Roma também está numa península, pessoal. Olha a ligação entre história e geografia. Qual era o mesmo nome da península grega? Isso, a Península Balcânica. A Península Romana é a Península o quê? Península Itálica. Tanto a Península Balcânica quanto a Península Itálica, elas estão em direção a um mar super importante, até os dias de hoje. Que mar é esse? É o Mar Mediterrâneo. É o mar que liga 3 continentes, a África, a Ásia e a Europa. Então, olha a importância desse mar. Controlar esse mar é controlar importantes rotas comerciais, como a gente vai observar. Então, os romanos a gente também divide em 3 fases. A primeira fase ela é pouco cobrada no Enem, é a fase da monarquia. Na fase da monarquia, a gente teve cerca de 7 reis romanos. Então, dentro dessa fase, pessoal, o que é importante saber é que, normalmente, quando a gente pensa em rei, quando a gente pensa em monarquia, a gente pensa numa pessoa super poderosa, com grandes forças políticas, grandes autoridades. Não era o caso da monarquia romana. O rei romano ele era incapacitado de ter grandes poderes. Ele não tinha grandes autoridades. Quem muito tinha autoridade era um órgão, que é o que a gente pode chamar de Senado ou Conselho dos Anciãos. Pessoal, olha novamente os anciãos, os velhos entrando no âmbito enquanto suporte de valorização. O que a Grécia e a Roma têm talvez a nos ensinar, de que os mais velhos possuem sabedoria. Então, era esse o grupo que mais tinha poder político. E é importante, já nessa primeira fase de Roma, a gente entender uma definição entre os grupos sociais romanos. Eram eles 4. Anota aí. O primeiro grupo eram os patrícios. Esses caras eram super poderosos, eles tinham terras. E aí uma brincadeirinha, pessoal, importante. Terra é sinal de riqueza, terra é sinal de poder na Grécia, em Roma, no mundo medieval, no mundo moderno e ainda hoje. Terra é sinal de riqueza. A gente brinca, pobre só tem terra embaixo das unhas. Infelizmente, ao longo da história é quase isso. Os mais ricos concentram uma grande quantidade de terra, enquanto as pessoas mais pobres sofrem por não ter, muitas vezes, nem um pedaço de terra. Então, esses patrícios, inclusive daí do nome, patrício, que vem o termo patricinha. Eram eles que governavam a Roma, eles os todos poderosos. Abaixo deles vinham os clientes, que faziam uma relação de clientelismo. O que é isso? Eram normalmente estrangeiros
Olha, bárbaros, mas que tinham um pouco mais de dinheiro e faziam acordos, faziam boas relações com os patrícios, então um ajudava o outro. O terceiro grupo, extremamente importante, são os plebeus. Eram o quê? As pessoas pobres e livres. Eram eles os principais trabalhadores de Roma inicialmente. Eram eles os soldados romanos, eram eles os agricultores, eram eles os comerciantes, eram eles os artesãos. E vai haver um intenso conflito entre os patrícios e estes plebeus. Por último, tem os escravos. E aí cabe uma dica, pessoal, para questões envolvendo Grécia e Roma. Muitas vezes, as questões de Grécia e Roma não costumam usar o termo escravo, elas costumam usar o termo servo. Então, numa questão de Grécia e Roma, caindo o termo escravo, pode substituí-lo, pode interpretá-lo por servo. Assim como cair um termo servo, pode interpretá-lo como escravo. Agora, é bem diferente do outro conceito de servidão que a gente vai ver na aula de Idade Média. Tá ok? Quando chegar nessa aula, a gente vai explicar melhor. Os escravos gregos e romanos também, eles não eram, na sua maioria, escravos africanos, né? Eram muito mais escravos da região europeia. Então, a primeira fase, pessoal, é essa fase de chegada desses povos, é a fase dessa divisão social em Roma. Uma segunda fase que vai ficando muito importante para o Enem é a fase da República, é a fase da chamada Glória de Roma. Você que está em casa provavelmente já assistiu um filme que tinha um contexto romano, nem seja a Paixão de Cristo, né? O Gladiador, são filmes espetaculares e todos esses filmes trazem o aspecto do militarismo. Roma era extremamente militarizada, né? Através do exército, faz aí uma anotação, Roma conseguia 3 grandes riquezas: terras, impostos e escravos. Aí uma outra observação importante é que a história é olhada pelos olhos dos vencedores e os romanos durante muito tempo venceram. Então eles nos passaram de que quando eles estão invadindo as terras dos povos que a gente chama de povos bárbaros, a gente não chama isso de invasão, a gente chama isso de quê? De expansão. Então, caiu uma questãozinha sobre o processo de expansão romana. Cabe-se lembrar que eles estão invadindo os territórios de povos não romanos, estão escravizando esses povos, estão trazendo sofrimento para esses povos, ok? Um outro fato importante é que os plebeus eram obrigados a lutar sem ganhar absolutamente nada. Então, eles serviam para a glória de Roma, eles enriqueciam Roma, mas no final os ganhos iam para os patrícios. E aí os plebeus vão fazer uma série de reivindicações. Cabe tu dar uma olhada nessas reivindicações, né? Eles vão conseguir o salário, eles vão conseguir um emprego importante, não exatamente um emprego, mas uma função política importante, os tribunos da plebe, né? Uma representação política. Eles vão conseguir até mesmo poder casar com alguém do grupo patrício. Então, são algumas das exigências criadas pelos plebeus. Dentro dessa fase é a fase de expansão e vai ter uma guerra muito interessante para a gente analisar rapidamente, porque pode cair no Enem. A guerra do mundo grego, a mais importante, eu diria que foram as guerras o quê? Médicas, gregos contra persas, apesar de que a guerra do Peloponeso também é importante. No mundo romano, a guerra mais importante são as guerras púnicas, envolvendo Roma contra Cartago, uma cidade fenícia que ficava no norte da África. Essa guerra visava conquistar o quê? O mar Mediterrâneo. Os romanos venceram e ficaram cada vez mais fortes, porque lembra, vencer é conquistar terras, é conquistar impostos, é conquistar escravos. Então, Roma crescia. Ao ponto que Roma crescia, as dificuldades sociais, especialmente para os mais pobres, aumentavam, porque chegava cada vez mais escravos. E qual é o sonho de um escravo ou escravizado? Olha como o termo melhor deveria ser escravizado, porque escravo é como se eu estivesse naturalizando, nasceu escravo. Quando eu digo escravizado, eu estou trazendo a problematização. Alguém escravizou outro alguém. Então, qual é o grande sonho de um escravo? É a liberdade. Tem, inclusive, um filme e uma série baseada num processo de uma das maiores revoltas de escravizados do mundo, a revolta dos escravos romanos, lideradas por um sujeito chamado Espartacus, né, que incendiou Roma no âmbito da tentativa de salvar-se do cativeiro, de libertar-se. Então, era tanto escravo, pessoal, que às vezes ficava mais barato comprar escravo do que pagar o salário dos plebeus. Então, os plebeus iam entrando num problema, né, de déficit de trabalho.
Muitos desses plebeus às vezes ficavam devendo e não conseguiam pagar, o que geraria a transformação de um escravo. Porque tanto na Grécia quanto no Roma, duas formas de se tornar escravo. A primeira, por invasões. Um povo invade outro e transforma em escravo. A segunda, dívidas. Não pagar na Grécia e na Roma geraria a escravidão. Com o passar do tempo, os povos mais pobres conseguem tirar esse segundo caráter de escravocrata, essa segunda opção de escravidão. Um outro cenário importante são os triunviratos, que é um governo de 3 generais. O primeiro triunvirato tem um destaque para a figura de Júlio César. O Júlio César, pessoal, não foi um imperador, foi um grande general romano nessa época da República. Ele é tão importante que, ao morrer, nasce o que a gente vai chamar de império e os imperadores passarão a ser chamados de César. Então, muitas vezes, quando a gente escuta, inclusive na própria Bíblia, tem a leitura, dai a César o que é de César, ela não está se referindo necessariamente a uma pessoa, mas a um cargo, o cargo do imperador romano. Beleza? Então, o primeiro triunvirato, o destaque é o Júlio César. O segundo triunvirato, o destaque é o Otávio Augusto. É onde começa o terceiro e um dos mais importantes períodos romanos, que é o período do Império. Então, Roma passa por 3 fases. A monarquia, onde o rei não tinha tanto poder, quem tinha mais poder era o Senado, o Conselho dos Anciãos. Inclusive, o último rei, o rei Tarquínio, ele é assassinado. O segundo período é a República, onde Roma vai crescer, os generais vão se destacar e vai haver um outro assassinato, que é o assassinato de Júlio César. Então, perceba que tanto na monarquia quanto na república, quem se destaca muito politicamente era assassinado em Roma. E aí nasce o Império Romano. Características desse Império Romano, ele é um império de centralização de poder. O imperador vai ser tido muitas vezes como a própria figura de um deus, ou como alguém escolhido pelos deuses. É nesse período que vai ter o desenvolvimento de uma política chamada política do pão e circo. O que é essa política? É uma política de entretenimento. É uma política de fazer as pessoas esquecer os seus problemas. Olha como ainda hoje isso acontece. Estamos em crise, estamos com problemas muitos no Brasil. De repente vem a festa, de repente vem a Copa e a gente esquece desses problemas. Então, olha como isso foi lançado bem muito tempo atrás. Então, a gente tinha problemas com os escravizados aqui em Roma, a gente tinha problemas com os plebeus revoltados. Então, o que é que se faz? Atrai esse povo para atratividades, para aspectos como a luta de gladiadores. Faz com que esse povo vá para um cenário, perceba as lutas entre esses gladiadores. E aí eu queria fazer uma ponte, uma ponte curiosa. Muitas vezes o próprio imperador assistia esses gladiadores e ele costumava, muitas vezes, salvar ou não a vida dando um like. Os gladiadores lutavam, um caía no chão e aí o gladiador que ficava em pé olhava para o imperador. E aí, se o imperador descesse a mão, desse um dislike, como a gente chama hoje, este homem seria executado. Se o imperador levantasse a mão, ele poderia continuar com a vida, digamos assim. Aí, o que as pessoas não fazem hoje nesse mundo virtual, nesse mundo líquido, como diz o Balba? As pessoas estão vivendo cada vez mais buscando essa aprovação, buscando esse like. É também no Império que surge a religião ou o catolicismo. Perceba que, inicialmente, os judeus, que é a primeira estrutura religiosa do monoteísmo que Roma vai se deparar, eles acreditavam em apenas um Deus, eles tinham uma forma de pensamento bem distinta dos romanos. Se a gente pegar o cristianismo, que a gente chama de cristianismo primitivo, eles diziam que os ricos não herdariam o reino do céu. Então, olha como isso era difícil de um romano acreditar. A ideia de amar o próximo, a ideia de se levar uma tapa no rosto, na face, dar-se a outra. Isso não acontecia muito normalmente com o romano, não. Então, essas ideias começam a crescer dentro do espaço romano. Especialmente entre os mais pobres, especialmente entre os escravos. Era quase como um consolo. Se você é pobre, se você é escravo aqui, não se preocupe, porque ao morrer você terá, caso acredite em um único Deus, você terá uma recompensa. Então, as pessoas começam a se converter ao cristianismo. E, inicialmente, essas pessoas serão muito perseguidas por Roma. Roma vai sair perseguindo, matando os cristãos, inclusive em campos de gladiadores. Só que, com o passar do tempo, são muitos os cristãos. E aí os romanos, especialmente o imperador romano, vai perceber que não está valendo a pena ir contra. E ele vai adotar o cristianismo no Edito de Milão. E, adotando o cristianismo, ele vai criar uma
igreja. Aí você diz, Renato, eu não entendi essa segunda imagem. Aí, ó, ela parece o Cristo, ora meio loiro, ora meio moreno. De onde vem isso? Normalmente na casa, principalmente dos nossos avós, né, estes católicos, tem um quadro do coração de Jesus. E como é que Jesus normalmente é pintado? Ele é pintado como uma figura loira, cabelos lisos, longos, barba comprida e olhos claros. Por que Jesus foi pintado assim, tendo nascido no Oriente Médio? As chances dele ser dessa forma são irreais, mas os romanos assim fizeram porque esses eram os traços dos povos bárbaros. Então os romanos vão Mais uma pausa para o nosso break e na volta tem mais história. Fique com a gente. Chegamos ao último bloco do Dicas de Enem de hoje. E eu lembro que nosso encontro é nas quartas, quintas e sextas, logo após o ITA Esportes. E no sábado tem aquela maratona de aulas para você também ficar por dentro dos conteúdos do final de semana. Eu passo a bola agora para o professor Renato Elias encerrar a aula de História Geral de hoje. Pois bem, pessoal, estamos de volta dando continuidade a essa super reflexão, essas dicas sobre Grécia, essas dicas sobre Roma. Paramos na perspectiva mitológica do mundo romano, onde eu falava para vocês da criação do conceito de bárbaro. Então, se você não era romano, você era bárbaro, você era pejorativo, né? Você era tido como inferior. Então, olha como os romanos criaram esse legado de pretensa superioridade. A história nos diz que os romanos são formados por povos, os gregos, os latinos, os sabinos, os etruscos. Então, uma mistura de povos, semelhante àquela mistura do mundo grego, onde juntou os eólios, os jônios, os aqueus. E aí, Roma também está numa península, pessoal. Olha a ligação entre história e geografia. Qual era o mesmo nome da península grega? Isso, a Península Balcânica. A Península Romana é a Península o quê? Península Itálica. Tanto a Península Balcânica quanto a Península Itálica, elas estão em direção a um mar super importante, até os dias de hoje. Que mar é esse? É o Mar Mediterrâneo. É o mar que liga 3 continentes, a África, a Ásia e a Europa. Então, olha a importância desse mar. Controlar esse mar é controlar importantes rotas comerciais, como a gente vai observar. Então, os romanos a gente também divide em 3 fases. A primeira fase ela é pouco cobrada no Enem, é a fase da monarquia. Na fase da monarquia, a gente teve cerca de 7 reis romanos. Então, dentro dessa fase, pessoal, o que é importante saber é que, normalmente, quando a gente pensa em rei, quando a gente pensa em monarquia, a gente pensa numa pessoa super poderosa, com grandes forças políticas, grandes autoridades. Não era o caso da monarquia romana. O rei romano ele era incapacitado de ter grandes poderes. Ele não tinha grandes autoridades. Quem muito tinha autoridade era um órgão, que é o que a gente pode chamar de Senado ou Conselho dos Anciãos. Pessoal, olha novamente os anciãos, os velhos entrando no âmbito enquanto suporte de valorização. O que a Grécia e a Roma têm talvez a nos ensinar, de que os mais velhos possuem sabedoria. Então, era esse o grupo que mais tinha poder político. E é importante, já nessa primeira fase de Roma, a gente entender uma definição entre os grupos sociais romanos. Eram eles 4. Anota aí. O primeiro grupo eram os patrícios. Esses caras eram super poderosos, eles tinham terras. E aí uma brincadeirinha, pessoal, importante. Terra é sinal de riqueza, terra é sinal de poder na Grécia, em Roma, no mundo medieval, no mundo moderno e ainda hoje. Terra é sinal de riqueza. A gente brinca, pobre só tem terra embaixo das unhas. Infelizmente, ao longo da história é quase isso. Os mais ricos concentram uma grande quantidade de terra, enquanto as pessoas mais pobres sofrem por não ter, muitas vezes, nem um pedaço de terra. Então, esses patrícios, inclusive daí do nome, patrício, que vem o termo patricinha. Eram eles que governavam a Roma, eles os todos poderosos. Abaixo deles vinham os clientes, que faziam uma relação de clientelismo. O que é isso? Eram normalmente estrangeiros
Olha, bárbaros, mas que tinham um pouco mais de dinheiro e faziam acordos, faziam boas relações com os patrícios, então um ajudava o outro. O terceiro grupo, extremamente importante, são os plebeus. Eram o quê? As pessoas pobres e livres. Eram eles os principais trabalhadores de Roma inicialmente. Eram eles os soldados romanos, eram eles os agricultores, eram eles os comerciantes, eram eles os artesãos. E vai haver um intenso conflito entre os patrícios e estes plebeus. Por último, tem os escravos. E aí cabe uma dica, pessoal, para questões envolvendo Grécia e Roma. Muitas vezes, as questões de Grécia e Roma não costumam usar o termo escravo, elas costumam usar o termo servo. Então, numa questão de Grécia e Roma, caindo o termo escravo, pode substituí-lo, pode interpretá-lo por servo. Assim como cair um termo servo, pode interpretá-lo como escravo. Agora, é bem diferente do outro conceito de servidão que a gente vai ver na aula de Idade Média. Tá ok? Quando chegar nessa aula, a gente vai explicar melhor. Os escravos gregos e romanos também, eles não eram, na sua maioria, escravos africanos, né? Eram muito mais escravos da região europeia. Então, a primeira fase, pessoal, é essa fase de chegada desses povos, é a fase dessa divisão social em Roma. Uma segunda fase que vai ficando muito importante para o Enem é a fase da República, é a fase da chamada Glória de Roma. Você que está em casa provavelmente já assistiu um filme que tinha um contexto romano, nem seja a Paixão de Cristo, né? O Gladiador, são filmes espetaculares e todos esses filmes trazem o aspecto do militarismo. Roma era extremamente militarizada, né? Através do exército, faz aí uma anotação, Roma conseguia 3 grandes riquezas: terras, impostos e escravos. Aí uma outra observação importante é que a história é olhada pelos olhos dos vencedores e os romanos durante muito tempo venceram. Então eles nos passaram de que quando eles estão invadindo as terras dos povos que a gente chama de povos bárbaros, a gente não chama isso de invasão, a gente chama isso de quê? De expansão. Então, caiu uma questãozinha sobre o processo de expansão romana. Cabe-se lembrar que eles estão invadindo os territórios de povos não romanos, estão escravizando esses povos, estão trazendo sofrimento para esses povos, ok? Um outro fato importante é que os plebeus eram obrigados a lutar sem ganhar absolutamente nada. Então, eles serviam para a glória de Roma, eles enriqueciam Roma, mas no final os ganhos iam para os patrícios. E aí os plebeus vão fazer uma série de reivindicações. Cabe tu dar uma olhada nessas reivindicações, né? Eles vão conseguir o salário, eles vão conseguir um emprego importante, não exatamente um emprego, mas uma função política importante, os tribunos da plebe, né? Uma representação política. Eles vão conseguir até mesmo poder casar com alguém do grupo patrício. Então, são algumas das exigências criadas pelos plebeus. Dentro dessa fase é a fase de expansão e vai ter uma guerra muito interessante para a gente analisar rapidamente, porque pode cair no Enem. A guerra do mundo grego, a mais importante, eu diria que foram as guerras o quê? Médicas, gregos contra persas, apesar de que a guerra do Peloponeso também é importante. No mundo romano, a guerra mais importante são as guerras púnicas, envolvendo Roma contra Cartago, uma cidade fenícia que ficava no norte da África. Essa guerra visava conquistar o quê? O mar Mediterrâneo. Os romanos venceram e ficaram cada vez mais fortes, porque lembra, vencer é conquistar terras, é conquistar impostos, é conquistar escravos. Então, Roma crescia. Ao ponto que Roma crescia, as dificuldades sociais, especialmente para os mais pobres, aumentavam, porque chegava cada vez mais escravos. E qual é o sonho de um escravo ou escravizado? Olha como o termo melhor deveria ser escravizado, porque escravo é como se eu estivesse naturalizando, nasceu escravo. Quando eu digo escravizado, eu estou trazendo a problematização. Alguém escravizou outro alguém. Então, qual é o grande sonho de um escravo? É a liberdade. Tem, inclusive, um filme e uma série baseada num processo de uma das maiores revoltas de escravizados do mundo, a revolta dos escravos romanos, lideradas por um sujeito chamado Espartacus, né, que incendiou Roma no âmbito da tentativa de salvar-se do cativeiro, de libertar-se. Então, era tanto escravo, pessoal, que às vezes ficava mais barato comprar escravo do que pagar o salário dos plebeus. Então, os plebeus iam entrando num problema, né, de déficit de trabalho.
Muitos desses plebeus às vezes ficavam devendo e não conseguiam pagar, o que geraria a transformação de um escravo. Porque tanto na Grécia quanto no Roma, duas formas de se tornar escravo. A primeira, por invasões. Um povo invade outro e transforma em escravo. A segunda, dívidas. Não pagar na Grécia e na Roma geraria a escravidão. Com o passar do tempo, os povos mais pobres conseguem tirar esse segundo caráter de escravocrata, essa segunda opção de escravidão. Um outro cenário importante são os triunviratos, que é um governo de 3 generais. O primeiro triunvirato tem um destaque para a figura de Júlio César. O Júlio César, pessoal, não foi um imperador, foi um grande general romano nessa época da República. Ele é tão importante que, ao morrer, nasce o que a gente vai chamar de império e os imperadores passarão a ser chamados de César. Então, muitas vezes, quando a gente escuta, inclusive na própria Bíblia, tem a leitura, dai a César o que é de César, ela não está se referindo necessariamente a uma pessoa, mas a um cargo, o cargo do imperador romano. Beleza? Então, o primeiro triunvirato, o destaque é o Júlio César. O segundo triunvirato, o destaque é o Otávio Augusto. É onde começa o terceiro e um dos mais importantes períodos romanos, que é o período do Império. Então, Roma passa por 3 fases. A monarquia, onde o rei não tinha tanto poder, quem tinha mais poder era o Senado, o Conselho dos Anciãos. Inclusive, o último rei, o rei Tarquínio, ele é assassinado. O segundo período é a República, onde Roma vai crescer, os generais vão se destacar e vai haver um outro assassinato, que é o assassinato de Júlio César. Então, perceba que tanto na monarquia quanto na república, quem se destaca muito politicamente era assassinado em Roma. E aí nasce o Império Romano. Características desse Império Romano, ele é um império de centralização de poder. O imperador vai ser tido muitas vezes como a própria figura de um deus, ou como alguém escolhido pelos deuses. É nesse período que vai ter o desenvolvimento de uma política chamada política do pão e circo. O que é essa política? É uma política de entretenimento. É uma política de fazer as pessoas esquecer os seus problemas. Olha como ainda hoje isso acontece. Estamos em crise, estamos com problemas muitos no Brasil. De repente vem a festa, de repente vem a Copa e a gente esquece desses problemas. Então, olha como isso foi lançado bem muito tempo atrás. Então, a gente tinha problemas com os escravizados aqui em Roma, a gente tinha problemas com os plebeus revoltados. Então, o que se faz? Atrai esse povo para atratividades, para aspectos como a luta de gladiadores. Faz com que esse povo vá para um cenário, perceba as lutas entre esses gladiadores. E aí eu queria fazer uma ponte, uma ponte curiosa. Muitas vezes o próprio imperador assistia esses gladiadores e ele costumava, muitas vezes, salvar ou não a vida dando um like. Os gladiadores lutavam, um caía no chão e aí o gladiador que ficava em pé olhava para o imperador. E aí, se o imperador descesse a mão, desse um dislike, como a gente chama hoje, este homem seria executado. Se o imperador levantasse a mão, ele poderia continuar com a vida, digamos assim. Aí, o que as pessoas não fazem hoje nesse mundo virtual, nesse mundo líquido, como diz o Balba? As pessoas estão vivendo cada vez mais buscando essa aprovação, buscando esse like. É também no Império que surge a religião ou o catolicismo. Perceba que, inicialmente, os judeus, que é a primeira estrutura religiosa do monoteísmo que Roma vai se deparar, eles acreditavam em apenas um Deus, eles tinham uma forma de pensamento bem distinta dos romanos. Se a gente pegar o cristianismo, que a gente chama de cristianismo primitivo, eles diziam que os ricos não herdariam o reino do céu. Então, olha como isso era difícil de um romano acreditar. A ideia de amar o próximo, a ideia de se levar uma tapa no rosto, na face, dar-se a outra. Isso não acontecia muito normalmente com o romano, não. Então, essas ideias começam a crescer dentro do espaço romano. Especialmente entre os mais pobres, especialmente entre os escravos. Era quase como um consolo. Se você é pobre, se você é escravo aqui, não se preocupe, porque ao morrer você terá, caso acredite em um único Deus, você terá uma recompensa. Então, as pessoas começam a se converter ao cristianismo. E, inicialmente, essas pessoas serão muito perseguidas por Roma. Roma vai sair perseguindo, matando os cristãos, inclusive em campos de gladiadores. Só que, com o passar do tempo, são muitos os cristãos. E aí os romanos, especialmente o imperador romano, vai perceber que não está valendo a pena ir contra. E ele vai adotar o cristianismo no Edito de Milão. E, adotando o cristianismo, ele vai criar uma
igreja. Aí você diz, Renato, eu não entendi essa segunda imagem. Aí, ó, ela parece o Cristo, ora meio loiro, ora meio moreno. De onde vem isso? Normalmente na casa, principalmente dos nossos avós, né, estes católicos, tem um quadro do coração de Jesus. E como é que Jesus normalmente é pintado? Ele é pintado como uma figura loira, cabelos lisos, longos, barba comprida e olhos claros. Por que Jesus foi pintado assim, tendo nascido no Oriente Médio? As chances dele ser dessa forma são irreais, mas os romanos assim fizeram porque esses eram os traços dos povos bárbaros. Então os romanos vão usar da igreja para converter esse povo bárbaro, para dizer o nosso Deus é o mesmo do teu Deus. Essas discussões sobre esses povos bárbaros e essa conversão a gente vai ver na próxima aula. Então foi um prazer estar aqui com vocês, faz essas anotações e vamos rumo ao sucesso da aprovação, galera. Valeu, Renato, obrigado pelo super conteúdo e a gente fica por aqui, mas não esquece de seguir o Dicas do Enem nas redes sociais e acompanhar nossas aulas pelo canal 18.1 e pelo YouTube da Rede ITA. Valeu!